Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Bibiana Camargo, diretora da escola, e hoje recebo o querido amigo Leandro Dalolio, servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, lotado na Diretoria de Coordenação Estratégica e coordenador do Observatório do Futuro, que será o tema do nosso episódio de hoje. Quem acompanha o Pod Contas já conhece o Leandro, que colaborou diversas vezes conosco. Hoje ele participa como entrevistado, mas ao longo da temporada deste ano se juntará a nós para entrevistar convidados que falarão de diversos temas associados à Agenda 2030 e a demais assuntos da administração pública. Leandro, muito obrigada por gravar o Pod Contas. Eu que agradeço, Bibiana. É sempre uma alegria muito grande contribuir com as iniciativas da escola. Eu acredito demais nessa atuação do Tribunal de Contas e sou grato em participar mais ativamente do Pod Contas. Não apenas hoje, mas ao longo aí da temporada, como você bem antecipou. Obrigada, Leandro. E antes de entrar no assunto do nosso episódio de hoje, queria fazer um quebra-gelo aqui contigo, que você contasse um pouco da sua trajetória profissional antes de entrar no Tribunal de Contas e como que surgiu sua afinidade por temas relacionados à sustentabilidade. Maravilha. Bom, minha trajetória profissional comecei em banco. Eu sempre tive esse sonho, esse desejo de trabalhar na área financeira. Eu estudei para isso, tanto no Mackenzie quanto na Fundação Getúlio Vargas. Realizei meu sonho de trabalhar em grandes bancos aqui no Brasil. E ao longo da carreira eu fui evoluindo, fui crescendo. Mas chega um determinado momento que a gente começa a querer algo mais assim, sabe? Eu acho muito bacana esse conceito de geração de valor ao acionista, geração de lucro, distribuição de dividendos, mas num país tão desigual quanto o Brasil, às vezes pensar só nisso acaba sendo um pouco egoísta, assim. E chegou um determinado momento que eu comecei a ter esse pensamento de buscar algo mais, de poder contribuir de uma maneira diferente para a sociedade. E os meus pais, eles são funcionários públicos aposentados, mas no começo eu realmente não me interessava por isso, mas ao longo dessa trajetória eu comecei a pensar nisso. Eu saí do banco num determinado momento, né, que eu estava buscando fazer uma família, ter um pouco mais assim de previsibilidade, né, em relação à minha vida. E nesse meio caminho eu acabei tendo alguns problemas de saúde e eu comecei a buscar algumas soluções para evitar passar por procedimentos cirúrgicos, procedimentos médicos. E daí eu mudei o meu estilo de vida. Comecei a me envolver com a dieta vegana. Para quem não sabe, dieta vegana é uma dieta vegetariana estrita, sem consumir nenhum tipo de alimento de origem animal. Sem ovo, sem leite, sem frango, sem absolutamente nada. No começo, a minha vida social ficou um pouco afetada também, não vou mentir. Hoje em dia acho que tem mais opções do que naquela época, né? Isso faz mais ou menos uns 10 anos, assim, né? E daí comecei a estudar, comecei a pesquisar bastante coisa sobre essa questão do estilo de vida, né? Entrei também numa rotina de exercícios, de descanso diferente. E eu falei, nossa, eu estou conseguindo melhorar minha saúde, melhorar minha vida por meio de atitudes simples. Será que não tem ninguém por aí afora que está pensando em expandir isso para outras pessoas, para outros lugares? E aí me deparei com a nossa querida Agenda 2030, né, que traz isso e outras coisas também. Que bacana, Leandro. Obrigada por compartilhar a sua história e que bom que teve essa mudança de rumos e termos você aqui como colega contribuindo para essa importante pauta. Entrando então já no assunto do nosso podcast, os representantes dos Estados-membros da Organização das Nações Unidas criaram então a Agenda 2030 em 2015. Já o Observatório do Futuro é uma ação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dedicada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e foi instituído em 2018. Aí vem a pergunta, embora já esteja esse tempo, essa instituição já tenha sido feita há alguns anos, eu gostaria de começar a nossa entrevista explicando justamente o que são a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na ONU e o que faz o Observatório do Futuro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Legal.
Quando a gente fala, às vezes, em Agenda 2030, quando a gente fala em ONU, às vezes parece algo tão distante, tão longe do nosso dia a dia, mas, assim, isso tem muito mais impacto na nossa vida do que a gente pensa. O que acontece? Existem alguns problemas que tem não só aqui no Brasil, mas, infelizmente, no mundo como um todo. Questão de desigualdade, acesso a recursos, acesso à educação. E chegou um determinado momento que isso ficou assim tão urgente, que cerca de 200 países que participam aí da ONU, eles fizeram um grande acordo justamente com o objetivo de diminuir essas desigualdades, ao mesmo tempo em que a gente preserva o nosso planeta e também gera crescimento econômico. Esses 3 pilares, que tem um viés social, que tem um viés ambiental e um viés econômico, é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável, ele foi dividido em 17 grandes objetivos e em 169 metas. Tudo isso é esse acordo global, esse acordo aí mundial, chamado Agenda 2030. Para alcançar isso, né, é um objetivo muito ousado, um objetivo muito grande, porque essas metas acabam envolvendo a erradicação da pobreza, promoção da diversidade, da inclusão, melhor e universalização da saúde, da educação, até o conceito de smart cities, cidades inteligentes, e também precisa, e isso eu acho que é um dos passos fundamentais, é a gente ter parcerias para a gente conseguir cumprir todos esses grandes objetivos. Essas parcerias envolvem a participação do setor público, a participação do setor privado e acaba envolvendo também a participação da sociedade. E o Tribunal de Contas, dentro desse contexto todo, acaba exercendo um papel fundamental. O tribunal, né, ele é o responsável por fiscalizar e orientar, tanto por meio da atuação preventiva, como essa que a gente está fazendo agora, como também corretiva de todos os atos, de todos os resultados, da maneira que os recursos públicos eles são aplicados, para que seja sempre feito em benefício da sociedade. Então, mais ou menos assim, o governo, por meio de seus tributos, acaba fazendo uma arrecadação compulsória do dinheiro dos cidadãos e esse dinheiro ele é aplicado em produtos e em serviços e para garantir que ele seja feito de uma maneira adequada, existe o Tribunal de Contas. Dentro do Tribunal de Contas, a gente acaba fazendo diversos tipos de atuações e uma delas é justamente a pedagógica, da qual a nossa escola de contas aí é sempre grande parceira, grande presente, e também o próprio Observatório do Futuro. Para a gente fazer isso de uma maneira ordenada, em relação à Agenda 2030, o Tribunal de Contas ele fez um acordo com a Organização das Nações Unidas para que aqui dentro do estado de São Paulo a gente promovesse, falasse dessa agenda e ajudasse também os municípios e o estado de São Paulo a buscar esses objetivos e essas metas. E lógico, né, eu estou falando aqui de uma maneira bem resumida, mas são uma série de atividades, né, extremamente abrangentes que geram aí grandes oportunidades para a gente atuar não só junto aos agentes públicos, mas também junto à sociedade. Perfeito, Leandro. Como podemos perceber, então, a Agenda 2030 engloba muito mais do que questões ambientais, toda uma agenda de bem-estar para a sociedade nas mais diferentes esferas, né? Antes de falarmos um pouco mais das ações do Observatório do Futuro, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência como a fiscalização realizada pelo Tribunal verifica o cumprimento desses objetivos pelos municípios que são jurisdicionados à Corte de Contas. O tribunal ele acaba fazendo a fiscalização de prefeituras, o principal responsável, né, é o Poder Executivo que executa as políticas públicas. Política pública, a gente está falando de uma educação adequada, que tem um professor, que tem uma escola, que tenha merenda, que tenha transporte escolar. O Tribunal de Contas, ele
acaba fazendo a fiscalização dessas despesas, de como isso está sendo gasto, de uma maneira já ordinária que eu digo, já é comum a gente fazer esse tipo de trabalho. O que a Agenda 2030 ela trouxe é que muitas metas que já estão na nossa Constituição e na nossa legislação, antes não tinham um prazo para serem executadas. E a Agenda 2030, daí vem o nome dela, ela estabeleceu como 31 de dezembro de 2030 o prazo que aí essas grandes metas acabem sendo fiscalizadas. Então, o tribunal, nesses trabalhos de fiscalização, faz das prefeituras, também por meio de fiscalizações ordenadas. Na hora que o agente vai fazer o relatório daquilo que constatou in loco, ele tem um item específico para analisar lá dos tópicos do relatório, né, que são dimensões de políticas públicas, se tem aí algum ODS, alguma meta da Agenda 2030 que corre o risco de não ser cumprido até determinada data. E isso gera uma anotação no relatório que vai ser submetida aí ao conselheiro, que é o relator aí das contas, para notificar o prefeito, os administradores públicos, para que eles possam tomar providências e não deixar que isso aconteça. Então, desde uma fiscalização de um contrato, passando aí por uma fiscalização ordenada numa unidade básica de saúde, também quando é feito assim o nosso IEGM, que é o índice de efetividade aí da qualidade que os produtos e serviços públicos estão sendo entregues, o Tribunal de Contas ele atua e sempre faz essa correlação entre objetivos de desenvolvimento sustentável e itens de política pública, seja educação, saúde, defesa civil e governança também, que é uma parte super importante dentro desse contexto todo. Obrigada, Leandro. Aproveitando esse gancho aí da atuação do tribunal, eu queria te perguntar quais ações que você destaca que foram realizadas pelo Observatório do Futuro nesses últimos 6 anos de existência e também que a gente olhe um pouquinho para frente, né, para o futuro, já que estamos agora em 2024, nos 100 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sei que, por exemplo, tem uma ação especial planejada em conjunto com o Observatório do Futuro. Então, eu gostaria que você fizesse um panorama das ações de destaque do passado e o que tem pela frente aí das ações planejadas do Observatório do Futuro. Legal. Hoje, o controle externo da qual a gente faz parte, o Observatório do Futuro também, tem percebido que a melhor maneira de evitar erros da gestão pública e para que o cidadão seja beneficiado com melhores produtos e serviços é justamente por meio da prevenção, por meio da capacitação, por meio da conscientização. O Observatório do Futuro, sempre em parceria aí com as demais áreas do Tribunal de Contas, e eu aproveito aí aproveito aqui a nossa conversa para agradecer aí você, Bibiana, todo o pessoal da escola que são mega parceiros nossos, nos têm ajudado aí nessa parte de conscientização, de elaboração de manuais, de disponibilização de cursos, né, que são atividades que o Observatório do Futuro tem feito desde aí a sua fundação, né, a sua criação. Eu destaco também alguns cursos da modalidade EAD, em parceria com a Universidade de São Paulo, com também a CETESB, com o objetivo de capacitar os gestores públicos e a sociedade nessa área de resíduos sólidos, né? Esse ano, 2023, a gente teve a nossa 3ª edição do curso, sempre tem uma procura assim muito grande e a gente fica feliz que essa mensagem esteja chegando aí para as pessoas e para a sociedade. Então, a gente trabalha com cursos, a gente trabalha também elaborando manuais, tem um manual de planejamento que foi elaborado também em conjunto aí com as demais áreas do tribunal. A gente tem também cartilhas, tem vídeos, né? No ano passado a gente gravou inclusive alguns podcasts aí em conjunto, já tratando dessa temática ambiental. A gente participa também de alguns cursos externos
com algumas instituições parceiras para a gente acabar levando também essa mensagem. E também, além de trabalhar muito forte com o público externo, a gente trabalha muito com o público interno também. E essa tem sido, talvez assim, o grande alvo de 2023 para cá, para a gente poder realmente dar o exemplo aqui dentro e realmente fazer aí uma corrente do bem com os nossos jurisdicionados. Sobre isso, 2024, que é um ano muito especial, a gente começou a fazer um aquecimento em 2023 com um projeto aí que tem acontecido em âmbito mundial, não só aqui do Tribunal de Contas, que é justamente sobre o combate à poluição plástica. Eu ouvi, assim, uma palestra que eu participei, que a gente tem absorvido tanto plástico que vai chegar um determinado momento que não vai passar mais nada por nós, assim, né? A gente vai ficar impermeável de tanto plástico que a gente tem absorvido pelo ar, que a gente tem absorvido em garrafas plásticas e em outras coisas que a gente acaba consumindo. Fora os resíduos, que acabam formando aquelas ilhas de lixo que a gente vê pelo Pacífico, nas praias, e acaba trazendo aí estrago na fauna, na flora, infelizmente para todo um ecossistema. Então, com esse objetivo, a gente lançou uma campanha no ano passado, 100 anos sem plástico, justamente com o objetivo da gente reduzir o consumo de materiais plásticos de uso único. Então, participamos aí da elaboração de uma resolução, a 9/2023, se eu não me engano. Participamos também aí de campanhas, né, junto com o pessoal da nossa coordenação social, da nossa IPCP também, e tem sido também distribuído aí para os nossos servidores uma garrafa de alumínio tipo squeeze, para justamente levar essa mensagem, sair um pouco também, né, do âmbito do tribunal e cada um poder levar aí no seu círculo de convivência para essa mensagem aí se alastrando. Então a gente tem trabalhado aí nessas frentes, dentro e fora do Tribunal de Contas, com o objetivo aí de cumprir a nossa política institucional de sustentabilidade, né, que foi um grande avanço também, e seguir aí os passos para a gente tornar a Agenda 2030, desenvolvimento sustentável, cada vez mais realidade aqui no nosso âmbito, né? É isso aí, Leandro. É importante destacar também que todas essas ações desenvolvidas pelo Observatório do Futuro, de sensibilização quanto à temática 2030, estão disponíveis no canal do Tribunal, no YouTube, do canal da escola, do YouTube também, e os manuais e publicações estão todas gratuitas também disponíveis no nosso site. Nós vimos também, Leandro, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo contribui com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 por meio de seu papel finalístico, fiscalizando o cumprimento dos ODS pelos municípios, e com um núcleo especializado que é o Observatório do Futuro. Gostaria de finalizar nossa conversa hoje destacando outras formas de como o Tribunal contribui para a Agenda 2030. Por exemplo, a Corte apresentou um plano estratégico que vai até o ano de 2026 e nos últimos anos vem ampliando sua atuação por meio de parceria com outras instituições, inclusive fazendo parte da diretoria que você compõe, né? Como que você vê, então, a gestão estratégica e as parcerias firmadas pelo Tribunal, como que elas contribuem com o alcance dos ODS? Elas são fundamentais. Eu gosto muito de um ditado africano que diz que se quiser chegar rápido, vá sozinho, se quiser ir longe, vá em grupo. Esse provérbio diz muito sobre esse grande projeto que a gente, como Tribunal de Contas, tem se envolvido e tem procurado expandir isso para dentro e para fora aí das nossas dependências. A gente não consegue fazer nada sozinho. Esses objetivos estratégicos, eles foram uma construção em conjunto. Os servidores do tribunal, eles foram consultados, eles puderam aí dar suas opiniões, né, em relação a possíveis direcionamentos no tribunal. Prefeituras foram consultadas também. Aí depois teve toda uma metodologia para chegar aí nesses objetivos que nós temos e que estão sendo realizados. A gente trabalha por ciclos. Então, o ciclo de planejamento atual que a gente está, 2022 a 2026, engloba aí 11 grandes objetivos macros, e um deles é justamente a promoção do desenvolvimento sustentável.
Essa promoção, ela só vai existir se realmente cada servidor, cada área, cada departamento se engajar e fazer a sua parte. É ilusão a gente achar que uma canetada, que simplesmente uma lei, um normativo vai acabar resolvendo. Isso dá um indicativo, mas se não tem uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, isso não é possível. E quando a gente, como tribunal, tem claramente um direcionamento estratégico e a gente tem o apoio da alta cúpula, como a gente vem tendo, quando a gente tem comitê estratégico, quando a gente envolve servidores de diversas áreas e a gente começa a falar isso para outras instituições públicas, para organizações da sociedade civil e para o cidadão como um todo, a gente consegue fazer um efeito transformador gigantesco. Então, a gente tem percebido lá na coordenação estratégica, da qual eu tenho essa satisfação de fazer parte desde 2022, que tem um processo de transformação acontecendo, que já tem entregue bons resultados, e a gente tem certeza que agora em 2024 os melhores resultados virão também. Muito obrigado, Leandro, pela participação hoje. Agradecer nossos ouvintes, convidá-los a continuar acompanhando o Pode Contas, sempre com temas relacionados à administração pública, ao controle externo. E nessa esteira do que o Leandro falou, de que ninguém faz nada sozinho, informar que o Leandro vai juntar-se no projeto do Pode Contas, na parceria da escola com o Observatório do Futuro. Então, vocês terão o prazer de escutá-lo nos próximos episódios também. Até a próxima e um abraço. Até, um abraço. Obrigado.